Às vezes você trabalha muito para Deus, mas você não tem tempo de ouvir a Deus para você trabalhar para Ele, trabalhar nele. É bom vir voluntariar, servir, limpar, receber as pessoas, pregar, profetizar, cantar louvores. É maravilhoso servir. Porém, não adianta servir as pessoas se você não souber o que Deus quer que você faça. Porque às vezes você está esperando ser reconhecido como irmão pelo que você faz, mas você não é reconhecido pelo que você faz. Você é reconhecido por quem você é. Você é reconhecido por quem você é. Então, essa é a grande questão. O povo de Esaú era irmão, mas de sangue. Porém, os marinheiros que adoravam vários deuses, que não conheciam Jonas, que não era irmão de Jonas, que não conhecia a história de Jonas, que não conhecia a história de Isaac, e muito menos a história de Abraão, quando Jonas se apresentou como servo do Deus Altíssimo, Yahvé Elohim, o Deus Senhor de todas as coisas, eles tentaram contra a fúria do próprio Deus para não ser responsável pela morte de um filho de Deus. Aqueles que não conheciam Deus até então fizeram sacrifícios, fizeram voto com Deus. E eu quero te dizer, muitas vezes você está aqui dentro da igreja, está servindo a igreja, você tem servido até o próximo, mas você não tem tirado tempo para escutar o que Deus quer que você faça. E é mais importante eu ser reconhecido pela minha origem, em quem eu sou, do que pelo que eu faço. Tem muita gente que faz muita coisa aqui, mas Deus não vê ele como filho. Tem muita gente que serve muito dentro da igreja, serve muito lá fora, mas você não é salvo pelas obras. Você faz obras porque você é salvo. Você não é salvo pelas obras que você faz, você é salvo pela sua fé. E lá em Romanos diz que nós não somos da linhagem humana, descendente de Cristo, mas nós somos da linhagem, da origem, pela fé de Abraão. Nós fomos comprados em Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo, nós somos resgatados por Cristo, nós somos adotados. E isso nos traz a identidade de saber que vós sois filhos de Deus. Então não é pelo que você faz, mas é por quem você é. Você só faz porque você reconhece quem você é. E tem algumas passagens aqui, eu já não vou me delongar muito, está acabando, que diz exatamente sobre isso. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Lá em Romanos 8, do 9 em diante diz, Romanos 8, diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ah, Manuel, toda vez que você prega sobre o Espírito Santo. É claro, o que está falando aqui? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. E eu sou um porta-voz de Deus aqui para você essa noite, para dizer: chamem, clamem, pelo amor de Deus, suplique ao Espírito Santo para que venha habitar em você, porque senão você não pertence a Cristo. Se você não pertence a Cristo, você nunca será filho. E o céu, a nova Jerusalém, a morada, é preparada para os filhos, somente para os filhos. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida e a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Você não vai morrer aqui. Por mais que a morte para nós física é uma certeza, é simplesmente um rito de passagem para a eternidade. Mas se o Espírito habita em vós, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele é suficiente para te ressuscitar e para te levar para a vida eterna. Aleluia! Nós pregamos, proclamamos sobre um avivamento,
nós pregamos sobre batismo com o Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a manifestação de Deus, sobre a teofania palpável de Deus. E vocês perceberam isso aqui hoje? Não é porque nós queremos fazer show para ninguém, é porque nós queremos, desejamos, com todo o nosso ser, que cada um de nós aqui sentimos a presença de Deus, reconhecemos a presença do Espírito Santo e nos entregamos a Ele, para que nós possamos ser chamados de filho do Altíssimo, para que nós possamos ser perguntados: vós sois filhos de Deus? Eu sou filho de Deus, eu sou a resposta para essa terra, eu sou a resposta para essa geração, eu sou embaixador de Cristo aonde eu chegar. É isso que o Filho de Deus faz. Aonde ele chega, ele não se justifica, ele não começa a fazer para ser reconhecido, ele chega e já é, porque Deus é um Deus de agora, e Ele sabe quem você é, e a glória dEle, a presença dEle, e o Espírito dEle está com você, e quando o Espírito dEle está com você, 1 Coríntios 6,17 diz: vós sois um com Deus, tem o mesmo Espírito em vós. Se você tem o Espírito de Deus habitando em vós, o mesmo Espírito que habita em Cristo Jesus, vós sois um com Deus, um com Deus. Vocês são um com Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, estamos em dividida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você é guiado por Deus. Você é filho de Deus? O Espírito de Deus te direciona. Você é filho de Deus? A palavra do Espírito de Deus está na sua boca. Você é filho de Deus? As atitudes do Espírito Santo estão sobre você. Você é filho de Deus? Então os frutos do Espírito necessitam emanar de você. Não adianta eu dizer, lá em 1 João 3,10 fala, não adianta eu dizer que eu sou guiado por Deus se eu não tenho atitudes de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus se eu odeio o meu irmão. Não adianta eu dizer que sou filho de Deus se eu não perdoo o meu irmão. Não adianta eu dizer que sou filho de Deus se eu maltrato o meu irmão. Não adianta eu dizer que sou filho de Deus se eu passo a largo quando o meu irmão necessita. Lá em 1 João 3,10 vai falar exatamente sobre isso. Já para encerrar aqui, 1 João 3,10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Meu irmão, se eu falar que eu não amo meu irmão, eu estou falando que eu sou filho do diabo. Ah, mano, é exagero. Vai a Bíblia que está falando. Sabe esse amor de cuidar, de pegar a sua própria condução e colocar o próximo ali e levar até o destino, e pegar os seus recursos e pagar para cuidar dele, de passar o que você tem para curar as feridas dele, de parar para escutar o que seu irmão tem para dizer, de simplesmente sentar e falar para ele: eu te amo e eu sou a resposta de Deus para você aqui hoje. Eu te amo e eu sou o abraço do Espírito Santo para você aqui hoje. Eu te amo e o que você precisar, eu estou disponível aqui hoje. Esse amor que nos torna direcionados pelo Espírito de Deus, nos torna sacrifício de Deus aqui nessa terra, nos torna filho do Altíssimo para herdar a nova Jerusalém. Aleluia! Vós sois filhos de Deus? Eu sou filho de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez, e no 3 você fala: vós sois filhos de Deus? 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor fala, né? Aqui em João 1, 12, 13. Fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, Jesus,
Yeshua, o Salvador, o Cristo, o Redentor, aquele que é Senhor da sua vida, aquele que é o Senhor da minha vida, aquele que crê que Ele morreu e ressuscitou, aquele que sabe que Ele nasceu da Virgem por intermédio do Espírito Santo e chegou até aqui, foi pregado na cruz, derramou o sangue puro carmesim no Calvário, sobre o madeiro, para que você fosse comprado, para que você estivesse aqui hoje, para que você largasse uma vida de pecado e se apegasse à salvação que está nele. Foi Ele, se você crê nele, você recebe o direito, o selo de ser chamado Filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Não é o que você faz, é quem você é. Não é da linguagem humana, não é o homem que escreveu, não é o homem que desejou. Não, é pela origem, porque você foi formado em Cristo antes da fundação do mundo. Você que hoje é um reflexo do que você foi formado na eternidade. Aleluia, aleluia.